Olá, vamos conversar um pouco. Eu quero falar com você sobre curando a alma, renovando a mente e ressignificando a sua história. A primeira coisa que eu quero que você grave e anote isso, guarda isso dentro de você, que isso vai ser curador para a sua vida. Você precisa entender que ninguém nasce pronto para a vida. Nós nascemos bebês, nós nascemos crianças, imaturos. Pelo fato da gente nascer imaturo, significa dizer que a maturidade ela é uma conquista, a maturidade ela é construída, a maturidade ela é adquirida no caminho. E enquanto nós vamos crescendo, significa dizer que nós vamos errando e nós vamos acertando. E aqui tem a primeira coisa que é para nós nos curarmos, é entender essa dualidade da vida. O erro e o acerto fazem parte da dualidade da vida. Você vai errar e você vai acertando. Isso é consequência natural, lógico, normal da vida. Não tem nada de errado nisso. Guarda isso. Não tem nada de errado. O fato de você cometer erros e o fato de você acertar. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de errado, não tem nada de novo. É natural, é normal. Fala para você mesmo, eu vou errar, é normal. Agora, se você é uma pessoa que sofre demais com erro, eu quero te dar uma notícia ruim. Quem não era, já morreu. Quem não era, está no céu. Se você não quer cometer erro, aí a gente tem que orar para Papai do Céu te levar, certo? Mas, se você realmente quiser viver aqui nesse mundo, e enquanto você vai viver aqui nesse mundo, você precisa entender isso aqui. O problema é que quando nós crescemos sem entender isso, sabe o que acontece? Nós vamos acumular feridas emocionais, traumas, bloqueios que passam a dominar a nossa vida. Se você não entender isso, você vai acumular muitas dores, você vai acumular muita frustração, você vai viver uma vida triste, porque infelizmente não, porque felizmente você vai errar, certo? Então, a cura, ela começa com um passo muito simples, esse é o primeiro passo para a cura, coragem de aceitar isso, isso é libertador, você vai errar, isso traz lucidez para a sua jornada. A segunda coisa que eu quero nessa conversa é te ajudar a entender de onde surgem as suas dores, os seus erros e as feridas que você carrega. Você já parou para pensar que os seus erros, eles nasceram de três coisas ou de três momentos na sua vida? Primeiro, os seus erros, eles nasceram da sua imaturidade. Os seus erros, as suas falhas, nascem da sua imaturidade. Os seus erros, as suas falhas, elas nascem da sua ignorância. Imaturidade significa dizer falta de experiência. Imagina só, 10 anos atrás você não era a mesma pessoa que é hoje. Um ano atrás você não era a mesma pessoa que hoje. Então, o que você certamente fez de errado no ano passado, hoje você já ganhou experiência, você já ganhou mais maturidade e você não faz mais. Por quê? Porque você é maduro, certo? E a maturidade significa dizer que você ganhou conhecimento. Ignorância se foi embora. Então o erro acontece de maturidade e acontece de ignorância. Imaturidade e ignorância. E todos nós somos imaturos em alguma área da nossa vida. Hoje, eu quero te dizer que eu sou imaturo em muitas coisas. Eu sou ignorante em muitas coisas. Mas há muitas coisas hoje que eu já sou maduro, há muitas coisas hoje que eu já tenho conhecimento, mas há muitas coisas ainda que eu não ganhei maturidade porque eu ainda não experimentei. Então a maturidade vem com a experiência. Então não cobre de você coisas que você errou por falta de conhecimento e por falta de experiência. Uma terceira causa são de problemas antigos, de coisas de passado que nos aconteceram através de outra pessoa e que nós não resolvemos. Você já entendeu? Primeiro, não nascemos prontos para a vida. Segundo, você vai errar, você vai acertar. Terceira coisa que nós falamos aqui, dentro desse primeiro ponto ainda, você comete os erros por causa de imaturidade, por causa de ignorância
e também por causa de outras pessoas. Agora, eu quero que você concentre e pense um pouquinho. Eu quero que você pense em uma coisa que te dói, que te machuca, que te incomoda. A segunda coisa que você tem que fazer dentro desse pensamento é, com o conhecimento que você tem hoje, com a experiência de vida que você tem hoje, tá? Se fosse hoje, isso te machucaria? Se fosse hoje, você teria feito isso? Não, acredito que não. Se a sua resposta for não, parabéns, isso significa que você está evoluindo, isso significa que você está no caminho de cura, no caminho de transformação. Agora, se sua resposta for, se fosse hoje eu faria a mesma coisa, eu cometia os mesmos erros, aí eu tenho que te dizer que você tem que buscar um centro de recuperação, uma psiquiatria, você tem que buscar ajuda. O negócio tá feio, certo? Se você olha para as coisas que você fez, as coisas que estão te machucando agora, e você garante que você faria essas coisas do mesmo jeito, você pagaria para sofrer o que você está sofrendo hoje, então aí você tem que procurar uma psiquiatria, você tem que procurar um centro de recuperação, você tem que procurar ajuda porque a situação é grave. Mas com certeza eu sei que a sua resposta é não, eu não faria, de certeza eu teria visto essa situação de uma outra maneira. Ótimo, muito bom. Agora, eu quero trazer você para um terceiro ponto, certo? O terceiro ponto aqui que eu quero trazer para você é dizer para você o seguinte: pense o seguinte, se você é pai, se você é mãe, se você é um empresário hoje e você percebe que quando você teve seu filho, quando você abriu a sua empresa ou quando você começou a fazer aquele empreendimento, você cometeu muito erro. Você cometeu muito erro com seu filho, você cometeu muito erro com seu marido, você cometeu muito erro com sua esposa, você cometeu muito erro montando a sua empresa e isso te deixa muito triste, isso te machuca. Eu quero te dizer uma coisa, preste atenção. Quando você começou isso, se você começou sendo novo, imaturo, inexperiente, sem conhecimento e por isso você cometeu erro, cara, em vez de você ficar carregando essa culpa dentro de você, sabe o que você tem que fazer agora? Simples. Você tem que simplesmente parar e dizer para você mesmo: Sanu, relaxa. O erro que você cometeu 15 anos atrás é porque você era imaturo. Cara, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem simples para você. Eu fui um pai imaturo. Eu, quando comecei a ser pai, eu não pensei que eu seria pai. Foi um acidente. Eu tinha na fase de estudar, tinha na fase de construir a minha vida, eu tornei pai. E aí é uma criança, um adolescente, uma pessoa se formando jovem agora vai ter um filho, totalmente despreparado. Obviamente, a minha filha mais velha, ela vai sofrer muitas coisas, porque ela é aquilo que a gente chama, né? Rato de experiência. E ela sofreu muitas coisas. E um dia, eu tive que conversar com ela, pedir perdão, porque realmente eu percebi que eu, naquela altura, por causa da minha imaturidade, por causa da minha inexperiência, por falta de conhecimento e tudo, eu cometi erros graves com ela. Resolveu o passado dela? Apagou o passado, o que aconteceu? Não. Mas eu vou te dizer, mudou o nosso presente. Hoje eu tenho paz, não vivo me cobrando pelas coisas que aconteceu. Hoje a minha filha me vê totalmente diferente. Sabe por quê? Porque nós conseguimos resolver a nossa história. Nós abrimos espaço para um novo futuro, para um novo começo. Então faça isso. Faça isso. Se você lembra de alguém que no passado, por sua imaturidade, por sua ignorância, por sua falta de experiência, você machucou ou te machucou bastante, algo assim que está te incomodando hoje, você precisa lembrar que tudo isso faz parte do processo, só que você só se cura quando você tem consciência de que esses erros aconteceram por ignorância, por imaturidade, e por isso você precisa resolver isso. E sabe, quando você toma essa atitude, o que acontece? A paz que excede todo o entendimento vai guardar a sua mente, o inferno vai se calar, a voz interna que te acusa vai se calar e você vai começar a viver mais leve, com certeza. Lembra que nosso objetivo é curar a nossa alma,
renovar a nossa mente e ressignificar a sua história. Por que que isso é importante? Por que que essa decisão de trazer luz a essa situação e resolver essa situação agora é importante para a sua vida? Porque a vida continua. Preste atenção, a alma ferida, ela perde a clareza. Aonde não há clareza, tem confusão. E aonde tem confusão, tem autossabotagem. E aonde existe autossabotagem, você tem sofrimento, muito sofrimento. Então, diante dessa situação, quando você está vivendo confuso por causa do passado, dominado por essas coisas, quando você está vivendo realmente no sofrimento, você vai reagir ao presente a partir do que aconteceu no passado. Você acha que você está com raiva muitas vezes do seu marido, mas na verdade você está na guerra com você mesmo. Eu atendi uma pessoa que ela agia errada com a mãe dela adotada, sabe por quê? Porque ela foi rejeitada pela mãe biológica. Então ela agia de forma diferente com a mãe dela, porque ela não entendia por que a mãe dela biológica não cuidou dela, que ela tinha que ser adotada. Quer dizer que ela não presta, quer dizer que ela não é boa. Então sempre ela falava para a mãe dela, eu sei que eu não presto mesmo, eu sei que ninguém me ama mesmo, mas aquela mulher adotou ela porque amava ela de verdade. Mas ela nunca percebeu que ela estava com raiva, não da mãe dela, mas ela estava com raiva com ela mesma, ou seja, ela estava em guerra com ela mesma. Enquanto ela não resolvia o conflito interno, ela interpretava a vida no presente com raiva do passado. E o que eu quero dizer para você com isso é o seguinte, preste atenção. Se você tem problema não resolvido com seu pai, com seu passado, você vai ter problema hoje com seu marido, você vai ter problema hoje com seu filho, você vai ter problema hoje com muitas pessoas desnecessariamente. Você vai reagindo hoje pensando que você está com raiva do que está acontecendo, mas na verdade você está apenas manifestando o estado do seu coração. Você tem uma guerra com você mesmo e você não resolveu. Então você precisa entender, feridas não curadas, elas distorcem a nossa realidade. Preste atenção, alma ferida distorce a realidade. Aí eu quero apresentar para você 3 sintomas clássicos comuns de uma pessoa que está com a alma ferida. Presta atenção a isso aqui. Primeira coisa, nós vemos ameaça onde há pessoas. Uma pessoa que tem alma ferida, uma pessoa que está com ferida na alma, uma pessoa que tem realmente guerra consigo mesmo, ela vê ameaça onde há pessoas. O que é isso? É aquela pessoa que aonde ela chega, ela não sente bem, porque ela pensa que a pessoa está a falar dela, ela pensa que a pessoa está vendo ela com o olho errado, ela pensa que ela não vai ser aceito. Basta onde ela chega, ela tem dificuldade de conviver ou de estar em ambientes que envolvem pessoas, porque pessoa torna ameaça para quem está com ferida na alma. Agora eu te pergunto, como é que você vai ser feliz? Eu te pergunto, como é que você vai dar conta de viver num mundo que você depende de outras pessoas? Então é importante que você entenda que pessoas com ferida na alma, elas distorcem a realidade. Pessoas com almas feridas, elas distorcem a realidade. Ferida na alma faz com que você distorce a realidade. Eu estou te apresentando 3 sintomas clássicos comuns que normalmente acontece com uma pessoa com alma ferida, com uma pessoa que tem trauma, com uma pessoa que está em guerra consigo mesmo. Segunda atitude de uma pessoa que tem alma ferida é que ela vai ler ofensa, ela vai ver ofensa onde há apenas palavras. Entende? A pessoa falou uma coisa, ela entende outra coisa. A pessoa fala de uma maneira, ela interpreta de outra maneira. Por que que ela tem esse comportamento? Porque ela tem uma alma ferida. Terceiro sintoma comum de como uma pessoa com alma ferida reage é que ela sente rejeitada quando as pessoas não concordam com ela, ou seja, só porque houve desacordo, ela sente rejeitada, ela entende desacordo como rejeição. Se uma pessoa não concordou com ela, se não aceitou a opinião dela, se não aceitou o jeito dela, ela já leva isso como o quê? Rejeição. Você percebeu isso? Deixa-me só repetir para você, para ficar muito claro. A alma ferida distorce a nossa percepção de vida
E aqui tem 3 sintomas que muitas pessoas não sabem, mas que demonstram que você tem uma alma ferida. Primeiro, nós temos dificuldade, nós vemos pessoas como ameaça. Nós vemos pessoas como ameaça. Ou seja, aonde tem pessoas eu já sinto ameaçado, eu não sinto paz. Porque eu fico pensando que as pessoas podem estar me vendo, nem estão me vendo. Eu fico pensando que as pessoas estão falando para mim, nem estão falando para mim. As pessoas tornam ameaça e você não tem como ser feliz num mundo que só vive pessoas. Você não vai viver com animal, você precisa de pessoas. Segunda atitude, ler ofensas onde é apenas palavra, certo? A pessoa fala pau, você interpreta pedra. A pessoa fala fogo, você interpreta água e vai ter problema sério. A terceira coisa, a pessoa discorda com você e você interpreta como rejeição. Então a pessoa interpreta, vê rejeição onde há apenas desacordo, simplesmente porque não acordaram com você. Você já viu pessoa assim que briga por tudo e por nada? É uma pessoa que tem uma alma totalmente ferida, doente. E pior de tudo é que nós damos poder para outras pessoas controlarem a nossa vida. Uma pessoa que tem alma ferida, ela não sabe, mas ela está dando poder para outras pessoas controlarem a sua vida. Preste atenção, talvez você tenha até razão de ficar magoada, de carregar isso, sabe? Porque foi difícil o que aconteceu contigo. Mas lembra de uma coisa, a dor que você carrega não é da responsabilidade do outro, é a sua escolha. A dor que nós carregamos dentro do nosso peito, que nos machuca, é uma escolha que nós fazemos, não é da responsabilidade do outro. A pergunta é, você vai continuar a carregar isso até quando? Você já entendeu que você vai errar, você já entendeu que você era por causa da sua ignorância, por causa da sua imaturidade, você já entendeu que as coisas também vão acontecer por causa de outro, porém, você precisa agora perceber que a responsabilidade de viver livre de tudo que te aconteceu é uma escolha que você faz, é uma decisão sua. Para nós terminarmos essa conversa, então, eu quero te dizer uma coisa. Perdoar a si próprio é o maior poder que você tem para se libertar de tudo que te aconteceu, seja o que você fez contra você, seja do que os outros fizeram com você. Por quê? Perdoar a si mesmo, ele traz dignidade para a sua alma, ele traz leveza para a sua alma. E eu quero te deixar uma palavra muito pesada aqui, certo? Eu quero que isso te incomode mesmo. Quem não se perdoa pelos erros que cometeu e pelos erros que os outros fez contra ele, ele se considera mais justo do que Deus. Ele tem dificuldade de receber perdão de Deus, de aceitar perdão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoa de todo o pecado. Se você não consegue perdoar algum erro que você cometeu, se você não consegue perdoar alguma coisa que alguém te fez que está te machucando, você está achando que você é mais santo que Deus. E Satanás faz festa com isso. Ele quer te aprisionar nisso. Ele vai te dar boa justificativa. Você tem razão, porque você não sabe o que eu passei. É fácil você falar isso para mim. Continue nessa. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai adoecendo. Você vai se encolhendo. Você não vai aproveitar da vida. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você é amado mesmo com as suas falhas. Você é amado mesmo quando o outro te desamou. Você sempre foi amado. Então, você é amado. Por isso você pode recomeçar. A cura começa com esse entendimento. Quando você ressignifica o seu passado. Olha, eu não estou te pedindo para apagar o seu passado, porque isso é apagar a sua história. O seu passado, ele tem uma base pedagógica. Ele é antídoto para você. Ele te cura quando você realmente olha para ele e percebe que tudo aquilo serviu para te tornar melhor e não pior. Ele te cura. Então não é para apagar o seu passado. É simplesmente entender que ele já não faz parte da sua história. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Certo? Então aprender com o seu passado, reconciliar-se com sua história e deixar Deus ressignificar a sua vida, traz cura para a sua alma. Olha só. Beijo no seu coração, abraço. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre como renovar a sua mente. Comente aqui como foi essa conversa para você e bye.